Está começando mais um podcast aqui na Super TV, da nova Super Telecom. E hoje aqui, eu e Toninho Coelho, nós vamos conversar sobre a vida, sobre os livros que ele fez ao longo da vida, que são 5 livros. Isso mesmo, 5 livros, né, Toninho? Correto. O primeiro é Niata, né? Niata. Depois foi o Sonhando com o Futuro Próximo. Sonhando com o Futuro Próximo. Um Terceiro, muito conhecido, que é o Mosteiro, Disco Voador e o Papai Noel. Muita gente conhece esse livro, já leu. É famoso aqui na cidade, tem histórias famosas aqui. E o quarto, esse aqui, Vovô. Me conta a sua história. Sua neta, né? Minha neta, é. Você contando um pouco da sua história. E o quinto, esse aí que está com você. 1777, A Saga dos Coelhos. Gente, esse livro saiu do forno recente, né, Toninho? Tem muita gente já lendo, procurando por ele. E aí, Toninho, queria que você falasse, porque aqui é a saga da família Rodrigues Coelho, né? Coelho, é. Ah, só Coelho. É. Em seu prefácio aqui, que eu já comecei a ler, tá, gente? No prefácio aqui, Toninho disse que sempre quis escrever a história, né? Contar a história da saga da sua família, que é Coelho. E aí, Toninho, eu te pergunto, foi difícil escrever? Qual que é a maior dificuldade para começar, já que é lá do século XVIII, né? Começou lá atrás. Qual que foi Eu comecei, né, em Portugal, onde a minha família é de origem, né? E realmente é difícil, porque tem pouco registro, entendeu, Vaneusa? Mas compilando e vendo que tem já escrito, eu fui com ousadia, eu fui escrevendo. Essa data aqui foi escolhida mesmo por você? 1777? Porque 1777 é quando começa a saga. Ah, sim. Quando 2 jovens, né, um dos meus ancestrais, resolveram fazer o Brasil. É mais ou menos como hoje, quando o pessoal aqui de Valadares, da região, querem fazer os Estados Unidos, fazer a América. Então, nessa época aí de 1777, havia um boom muito grande de ouro no Brasil. Descobriu-se ouro, né, no início do século XVIII, e todo jovem queria ir para o Brasil. E vieram tantos jovens que, em determinada época, Portugal proibiu a imigração para o Brasil. Mas era quem que veio? Seu tataravô? Meu tataravô. Tataravô, que saiu de lá de Portugal, veio para o Brasil, então. E a trajetória que ele fez, foi real ou fictícia? Não, é verdadeira. É verdadeira? É verdadeira. Ele saiu de Trás-os-Montes e veio para Vila Rica, onde é que estava descobrindo muito ouro. Uhum. Como o ouro começou a se esgotar, eles foram para Morro do Pilar. E também foi esgotando. E quando foi aberta o Vale do Rio Doce para a colonização, eles vieram para uma região chamada Guanhães, na época. Chamava São Miguel das Almas. Eles fundaram uma cidade, na época chamada São Miguel e Almas, que hoje é Guanhães. E nesse processo de transferência, alguns foram para São José do Patrocínio, que é hoje Virginópolis. E foram mais na frente. E com o advento da Estrada de Ferro Vitória-Minas e a colonização aqui de Figueira, né, da região, boa parte da família Coelho veio para Figueira, hoje Valadares. Então, essa trajetória foram divididas nesse livro em 5 partes? 5 partes. 5 partes, e cada local tem uma história. Tem uma história, tem uma né? História. Tem uma saga, né? Uhum. E chega em Valadares ainda Figueira. Figueira do Rio Doce. É. E aí, Toninho, então vocês chegaram aqui, a família chegou aqui, que 1900 e quanto? 1940? Não, bem antes. Bem antes? Bem antes, 1930. Ah, já tinha. E por onde... Foi antes da emancipação de Valadares. E a família Coelho, então, desde que saiu de Portugal, chegou no Brasil,
veio andando, veio caminhando, mas foi deixando os familiares para trás também? Naturalmente, né? Naturalmente foi... Então, tem gente ainda para todo lado. Todo tem lado. gente lá espalhada, né? A mesma família Coelho, então, se espalhou. Toninho, para escrever essa história aqui, lá em Portugal, você precisou fazer pesquisas? Onde que você buscou tudo isso para poder escrever? Olha, Vanilza, tem 20 anos que eu estou pesquisando. É muita coisa. Né? Então, toda oportunidade eu pego algum registro, entendeu? Uhum. E hoje tem muita informação, a internet possibilita muito recurso de pesquisa. Porque quando você fala de 1777, saindo de Portugal, você menciona lá no livro o que se produzia lá, em que se trabalhava, que estava escasso o trabalho lá, que era o que? Uva, porque né? Eles vieram de um lugar chamado Trás-os-Montes, é uma região do norte de Portugal, quase com a Espanha. E é uma região produtora de azeite, de azeitona e de vinho. Só que, com essa imigração para o Brasil, começou a acabar a mão de obra, mais ou menos como está aqui hoje, entendeu? Vieram tantos jovens para o Brasil que começou a escassear a mão de obra. Mas daí eles vieram na época, não é porque faltava emprego lá, não, é porque eles queriam mais. Não, né? porque é o seguinte, quando descobriu o ouro no Brasil, que foi no início do século XVIII, a coisa bombou, vamos dizer assim. Muita gente ficou rica. Todo mundo ficou rico, né? E muito ouro, por exemplo. Determinada época do início, quando começou a exploração do ouro, foram mais de 800 toneladas de ouro que foram para Portugal. É uma coisa absurda, entendeu? Todo mundo queria vir Todo por mundo isso, queria então. vir Não é porque lá não tinha emprego. Não, tinha. Portugal era, como é ainda hoje, né? Não é um país muito forte economicamente, né? Hoje tem muito turismo, mas sempre foi baseado na agricultura, principalmente na produção de vinhos. Então, era difícil ganhar dinheiro, é claro, na agricultura, né? E na exploração de ouro, a pessoa fica rica de um dia para o outro. Toninho, né? você fala nessa parte do livro, você fala também que o governo começou até a proibir os jovens de virem porque já estava faltando mão de obra. Faltando mão de obra. É o mesmo que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Aqui em Valadares, vamos falar, né? Mas é interessante, entendeu, Vanilza, que esse processo que ocorreu em Portugal em relação ao Brasil é o mesmo processo que tem acontecido nesses últimos anos em relação aos Estados Unidos e a Portugal, né? Hoje todo mundo quer ir para os Estados Unidos e quer ir para Portugal. Tem uma diferença aí, Toninho, que para vir de Portugal para cá, vinha quem quisesse, né? Não era proibido aqui. E a gente aqui, para ir para os Estados Unidos, lá é proibido, né? Muita gente entra ilegal. Sabe o que é, Vanilza? Tinha que ter coragem. Esses portugueses que vieram naquela época, eles vieram de caravelas. Era 60 dias de viagem. Em alto mar. Em alto Passando mar, passando mal, com pouco conforto, entendeu? Você era uma saga. Era a saga. Você escreve detalhes do que as pessoas passaram. Toninho, para escrever esses detalhes, o que você acha que precisa? A pessoa ler muito? Tem que ler muito. Ter viajado, ter escutado alguém contar? Não. Porque é a sua imaginação. Não é imaginação. Você tem que ler, entendeu? Então, tem muita literatura, entendeu, daquela época, falando sobre como é que eram as caravelas, como é que era a viagem. Mas tinha que ter coragem, entendeu? É uma verdadeira saga. Mas aí, Toninho, chegou no Brasil, aí começa, né, uma outra história de luta de cada um. Você usou a imaginação de outras histórias que você já ouviu, mas quando chega no Brasil, aí quando é que começa de fato ter a pesquisa, ter já de onde tirar, para não ter só a imaginação? É claro. Foi a partir da onde que começou? Fatos mesmo reais. Quando começou essa Foi no assistência Rio. No Rio, né? No Rio de Janeiro. O Rio, quando eles aportaram no Rio, o Rio já era capital, entendeu?
brasileira, porque até então a capital era a Bahia, né? Era Salvador. Então já tinha determinado recurso lá. Mas a coisa mais interessante é que eles ficaram muito surpresos com a pobreza do Rio de Janeiro. Esperava outra coisa. Esperava outra coisa, porque com muito escravo, muita confusão, entendeu? E no livro ele relata a visita deles a uma região de escravos, onde se vendia escravo, é coisa impressionante. Tinha até um local para engordar os escravos, olha bem, coisa terrível. Como animal, né? Como porco, entendeu? Porque eles vinham, né, de navio, né, de navio negreiro, né, com total desconforto, e os escravos perdiam muito peso, mal alimentados, essas coisas todas. Muitos morriam. E quando chegava no Rio, né, em determinado lugar, tinha hospital, tinha local de engorda, lugar de leilão, entendeu? Mas essa coisa aí da engorda realmente é impressionante. Mas tem algum lugar no Rio, Tony, vou contar um exemplo de família mesmo, quando você vai fazer lá a documentação italiana, que normalmente tem algum registro. Os italianos chegaram muito pelo Espírito Santo também, Alfredo Chaves por ali. Então, você vai no cartório, tem registro de casamento, né? De quando chegaram no Brasil e casaram, vieram direto. Tem algum Mas a imigração italiana é muito recente, entendeu? Foi no século XIX. Então já tinha como... Tinha muito mais recurso, entendeu? E nessa época não tinha, entendeu? Então chegava, não tinha mais nada. Ou menos, não tinha cartório, nada. Tinha não. Não tinha documentação, nada ficou escrito, então. A única coisa que tinha era coragem, né? Toninho, você fala também no livro que as pessoas, até hoje, acho que isso acontece, não tinham costume de passar para os filhos e para os netos a sua própria história, né? Então, muitos não conhecem, não sabem. A questão maior, entendeu, Varilza, é que é claro que passava a história, né? Mas não tinha registro, entendeu? E se perdia, né, na memória. Com o tempo, perdia-se. E hoje tem registro, tem, né? Por exemplo, eu estou contando a história aqui da minha vida para minha neta, tem registro. Qualquer dia, quando ela estiver adulta, né, ela vai ler e saber da história. E naquele tempo nem todo mundo também sabia escrever, né? A maioria era analfabeta. Analfabeta, não tinha como registrar a história. Mesmo que... Toninha, não sei se é porque as pessoas se preocupavam mais em trabalhar muito e tinha aquele monte de filho, muita coisa para cuidar, não tinha tempo também para, às vezes, sentar e contar para o filho ou contar para o neto o que se passou. Eu não sei se contavam, entendeu, Vanilson? É claro que possivelmente, né, devem ter contado, né? Mas... Por exemplo, seu avô te contou alguma história que você guarda, que você lembra? A motivação desse livro, desse último livro que eu escrevi, do penúltimo, né, que esse Vovô Me Conta a Minha História, foi justamente essa aí. É porque quando eu nasci, meus avós tinham morrido. Então eu não sabia nada sobre a história deles. E seu pai não passou também? Não passou. Então eu resolvi. A motivação do livro é essa aí, é a gente contar a história para depois os netos saberem, né? Justamente para cobrir essa lacuna de falta de registro. Tony, nesses cinco partes, né, que conta Vila Rica, Morro do Pilar, né, São Miguel e Almas, todas as 5 partes. O que assim te impressionou mais da sua família ter vindo por cada lugar? O que ficou marcado assim que você... Cada lugar, entendeu, Varilza, tem história interessante. Por exemplo, quando eles vieram 2, entendeu? Veio meu tataravô e um amigo dele. E eles ficaram extremamente chocados com o Rio de Janeiro. Porque tinha muito escravo, tinha muita miséria, entendeu? Era um faroeste, era uma bagunça, né? Então, realmente eles ficaram chocados com aquilo. Então, no Rio de Janeiro, eles logo procuraram achar o caminho de chegar em Vila Rica, né? Porque tinha 2 caminhos, tinha um caminho velho e um caminho novo. O caminho velho era uma trilha que
através de mulas, chegava-se a Ouro Preto. E o caminho, esses caminhos eram muito perigosos, porque tinham muito assalto em função do roubo do ouro, né? Principalmente do ouro. Então tinha muito bandido, tinha muito, né, extremamente perigoso. E era um caminho com pouco recurso e eram 50 e tantas léguas, entendeu? Então, era bem... E eles vieram, Toninho, a intenção era pegar o ouro e voltar para Portugal ou ficar por aqui? Nunca mais viram a mãe, o pai? Como é que Porque foi? é o seguinte, como nessa época tinha pouca facilidade de transporte, né? Hoje o cara está lá em Miami, ele pega o avião, chega aqui no outro dia, né? 50 dias então, é muito tempo no mar, 50 né? dias é muito difícil. E é claro que a pessoa chega, como eles chegaram, foram, né, criaram família e nunca mais voltaram. voltaram. Não viram mais a mãe, o pai. É engraçado, né? E aí, Toninho, no morro, você falou aí de Vila Rica, chegaram lá, depois foram para Morro do Pilar. Tem no livro falando do porquê que eles saíram de um lugar e foram para o outro, não se estabeleceram na cidade? Porque quando eles chegaram em Ouro Preto, né, hoje Ouro Preto, mas era Vila Rica, já estava bem, esse processo de extração do ouro já estava bem avançado, bem avançado. Então, eles chegaram justamente no final, em 1777, 1778, o ouro, Vila Rica foi descoberto, o ouro foi descoberto em Vila Rica no final do século XVII, 1600 e tanto, 1680, entendeu? Quando descobriu-se ouro em Vila Rica. Então, de 1680 até 100 anos. Quase entendeu? 100 anos, praticamente se esgotou o ouro, entendeu? Então, era um processo que existia, chegava num determinado lugar, tirava o ouro todo, depois passava para outro. Era um processo de extração. Né? Ficava bom num lugar, de repente passava para outro. Mas o Morro do Pilar também tinha ouro? Tinha ouro, entendeu? Foram para lá por causa do ouro também. Por atrás do ouro. E São Miguel e Almas também tinha ouro? É. Sempre atrás do ouro. Só que o seguinte, esse meu tataravô, muito sabiamente, ele começou a pensar, falou assim, se esgotar ouro, como é que eu vou fazer? Aí, naquela época, entendeu, Varilson, tinha... A coroa portuguesa, ela concedia terras para aqueles que quisessem explorar. Tinha uma série de condições. Você tinha que ter escravo, você tinha que ter vários escravos, você tinha que ter condições de explorar a terra. E chamava Sesmaria, era uma fazenda grande. Então, quando eles chegaram, pensaram, olha, eu vou chegar aqui, mas isso aqui vai esgotar. Eles logo imediatamente começaram a pedir autorização para conseguir Sesmaria. Aí, quando foram para para Morro do Pilar, e começou a esgotar, eles conseguiram a Sesmaria para ir para o norte da capitania de Minas, que é essa região que seria Guanhães, seria São Miguel de Almas. Só que em São Miguel de Almas não tinha nada, eles foram desbravar. Na coragem, foram desbravar. E enfrentar os índios, que tinha muito índio, entendeu? Então eles enfrentaram lá os botocudos. Então é uma saga violenta, né? Aí Nossa Senhora do Patrocínio foram para lá? Aí primeiro foi em Guanhães, aí constituíram família, essas coisas todas. Aí o que aconteceu? Um desses meus, né, já parentes foram para distrito lá chamado São José do Patrocínio, que hoje é Virginópolis. E lá constituiu família e tal, né? E aí a turma começou também a sair de Guanhães para... E crescer, né? A turma começou a crescer. O pessoal tinha 11 Mas filhos. Mas atrás, sabe o que é? Por exemplo, lá em Guanhães era também ouro, entendeu? Tinha muito ouro. Mas lá em Virginópolis, né, hoje, que era São José do Patrocínio, era fazendas, entendeu? Plantação de quê? Café? O pessoal estava atrás de fazenda, entendeu? Era animal, né? Boi e tal. E aí
Quando, então, em Virginópolis, surgiu essa a Estrada de Ferro, né? Vitória Minas, que começou a dar um boom nessa região de Figueira, né? Aí foi quando eles... Aqui, Toninho, eu estou vendo aqui na página 147, já no século XIX, que já tem uma foto aqui, Antônio Rodrigues Coelho. São muitos Antônio Rodrigues Coelhos, né? Esse português, meu tataravô, era Antônio. Depois foi José. De José foi para Antônio Rodrigues Coelho. Depois eu tive um Antônio Rodrigues Coelho Júnior, que era um tia-avô meu. Depois foi meu pai, que era Antônio Rodrigues Coelho. Eu sou Antônio Rodrigues Coelho Júnior. E eu tenho um sobrinho, Antônio Rodrigues Coelho Neto. Então, esse aqui é pai do seu avô. Então, Pai do meu avô, ele é seu bisavô. Meu Esse bisavô. Antônio Rodrigues Coelho aqui, patriarca da família, que nasceu em 1829 em São Miguel das Almas. Né, que está aqui já a família. Seu bisavô chegou em Guanhães. Estava lá. E aí, Toninho, para escrever essa história toda aqui, você demorou quanto tempo? Você falou 20 anos? De pesquisa, 10 né? anos. Para escrever foi rápido. Para juntar, né? Para poder para poder juntar. E no século XX, a família chegou ali em Virginópolis. De Virginópolis veio para Valadares. Virginópolis mexeu com terra, fazenda. Fazenda. Era meu avô era coletor público, entendeu? Coletor estadual. Mas eu já tinha tios em Virginópolis que eram comerciantes, essas coisas todas. Farmacêutico também? Meu pai era farmacêutico. Farmacêutico, em Virginópolis. Meu pai foi farmacêutico em Guanhães. Em Guanhães. E de Guanhães veio para Valadares. Para Valadares. E aqui também se estabeleceu. Quando que chegou aqui? Em 1930? Meu pai veio em 19... Não, meu pai, mas meus tios. O primeiro tio que veio para mim chama-se Simval Rodrigues Coelho. E o tio Simval, junto com outros parentes, né? Um cunhado, o tio Cabral, o tio Omar, que é meu irmão do papai, mas o Jair Rodrigues Coelho, que é um primo. São quantos irmãos seu pai teve? Papai teve 16 irmãos. Imagina ter 16 filhos hoje em dia. E o pior, deixa eu contar para você, Marilson, e o mais interessante é que o meu avô, ele se viuvou aos 76 anos. Eu vi isso apaixonou pela menina de 17 anos. E teve 4 filhos com ela. E não adiantou. Então foram 20. Teve 20 filhos. 20 filhos, 16 mais 4. Eu estava vendo essa parte em que uma das filhas, né, foi falar com ele que em nome dos irmãos não queriam a situação. Porque eu duvidava da capacidade do velho, na verdade. Aí o velho falou, não, deixa comigo. E eu vou ter com essa moça, né, com a minha esposa, tantos filhos como meus irmãos, meu pai teve com minha mãe. E vou colocar o nome deles, os mesmos nomes dos meus irmãos. Nossa, aí então, escuta aí. Meu pai tem um irmão chamado Altivo, outro Lindolfo, Josefina e Luísa. E teve também tios com o mesmo nome, entendeu? Meu avô tinha irmãos com Lindolfo. Escuta, é interessante. Meu avô teve um irmão chamado Lindolfo, que são os parentes, são os avós sabe de quem? Do Ercílio Diniz. Então está tudo parente. Do Ercílio Diniz e do André, né, do prefeito. Então eu tenho um tio que é da minha idade, irmão do meu pai, chamado Lindolfo. E o segundo é Altivo, também era o nome veio de um irmão do meu avô. É a mesma coisa, Josefina, Luísa, tudo. Né? E tinha também, Toninho, que casava-se primos com primos, na época era comum. Todo mundo casou com primo, entendeu? Tem casos aí de três irmãs casar com 3 irmãos, é confusão danada. E a família... Mas aí eu conto essa história toda, entendeu? E aí, quando vocês chegaram em Valadares, foi... Quando? Você falou 1930? Por aí, foi chegando gente aos poucos, né? Foi chegando aos poucos, mas o grande pioneiro foi esse meu tio Cabral e meu tio Simval, entendeu? Chegou aqui e começou a fazer o quê aqui em Valadares? Começaram a mexer com
Todos eles eram comerciantes, eram empreendedores. Uhum. E aqui começaram a comprar terra, né? Então, eles fundaram uma empresa muito grande aqui em Valadares, entendeu? Chamada Emapebra. A Emapebra era uma empresa basicamente de serraria. Tinha um esquema de serraria muito grande aqui em Valadares e muita terra, entendeu? Uhum. Tanto que a Vila Isa, sabe como é que significa a Vila Isa? Não. É Emapebra S.A., é o nome da empresa dos meus tios, entendeu? Porque a fazenda ali era da Emapebra. E já tinha aquela ponte para ligar lá? A ponte foi, se não me engano, foi na época da guerra, entendeu? Não tinha ponte, não. Uhum. Como é que eles faziam? Era barco? Tudo era barco, né? Uhum. O pau que rolava, né, naquela época, e sempre foi, eram as canoas, né? Uhum. Tinha canoa para todo lado. Tinha que atravessar para o lado de lá. E aí, Toninho, seu pai chegou aqui com uma farmácia. Rapaz, chegou, escuta aí, rapaz, chegou em 1939, tinha 20 e poucos anos. Aí, minha mãe veio de Inhapim, entendeu? E minha mãe veio acompanhando uma família, né, é muito conhecida aqui em Valadares, do senhor Rodolfo Benz. E a dona Luísa Benz um dia pediu a mamãe para ir na farmácia comprar um remédio. Aí chegou lá, papai com, né, 20 e poucos anos, mas foi logo abordando aquela moça bonita, né? Só que ela rechachou, né? Falou assim, não, eu sou noiva. Falou, não, tudo bem, não tem problema não. E foi em cima, entendeu? Acabou casando com a... Ela terminou o noivado e casou. Terminou o noivado e acabou casando. Uhum. E aí a farmácia durou um bom tempo. Aí papai sempre teve farmácia, né? Mas sempre foi empreendedor, entendeu? Em determinada época, em 57, ele inaugurou uma siderúrgica grande aqui em Valadares. Com apoio da família Coelho, entendeu? E colocou o nome de Simval. Simval S.A. Simval foi uma homenagem ao meu tio Simval, que era o meu tio mais velho, que veio aqui para Valadares. E tinha morrido em 54, entendeu? Então ele tinha uma gratidão muito grande, porque esse tio Simval que foi um dos... Abriu as portas. Abriu as portas. Foi o corajoso que veio para cá. Que recebeu a família. Que recebeu a família. Então, E aí, rapaz, nesse livro eu conto também, é coisa interessante. Eu consegui detectar que a família tem 3 vertentes. Tem uma vertente de empreendedores, entendeu? Porque a nossa família é de origem judia, entendeu? Nós somos de um grupo que veio para Portugal chamado safadistas. Eram judeus que vieram da Espanha para Portugal. Uhum. E perseguidos pela Inquisição espanhola. Então nós somos dessa origem. E você sabe que o judeu, né, em todo lugar, são homens muito empreendedores. E nós temos essa vertente. A família tem muita gente com um grande espírito de empreendedorismo. Então, essa vertente é muito importante. Tanto que meu pai, ele era um simples farmacêutico. Ele fez siderúrgica, é a universidade que foi que fundou, a Univale, entendeu? Então, ele foi um homem bastante empreendedor. E a segunda vertente foi política. Nossa família tem uma vertente bem política, entendeu? Está na veia. Nós temos né, tios, avós que foram prefeitos de Guanhães, prefeitos de Virginópolis. Nós temos vários deputados federais, inclusive hoje, né, na atualidade, o Ercílio Diniz, deputado federal Ercílio Diniz. O Ercílio, o Coelho é da nossa família, né? O Diniz é do pai dele, mas o Coelho é da mãe dele, que é da mesma família nossa. O André, né? Então, a vertente política é muito forte, entendeu? Eu tenho um tio-avô que foi candidato ao governo do Estado de Minas Gerais, entendeu? Então, você que já foi vice-prefeito? muita gente da família. Tem uma família. vertente que é interessante também, entendeu?
tem uma vertente bem, assim, bem humorada, né, bem tranquila, e muito mulherengo. Essa vertente aí já não é muito boa, né, Tony? Essa vertente aí já não é muito boa. Tem um caso até interessante, Vanilson, isso é verdade. Eu tenho 2 tios, eu tinha, né, porque todos os 2 são falecidos, mas que mostra essa vertente da família. Tem um tio que sempre foi realmente bastante ativo, e tem outro muito conservador, muito religioso. Aí esse ativo virou para o conservador e falou assim: fulano, deixa eu te falar uma coisa para você. Se existir céu, eu estou perdido. Mas se não existir céu, se perdeu, foi muito tempo na vida. Então, mas tudo de família é assim, né? Sempre tem aquela turma que é mais tranquila, tem a turma verdade. Mais, né? Mas, Toninho, o que ficou mesmo na história, principalmente de Valadares, é o sobrenome Coelho, né? Que é muito ativo. Todo mundo já ouviu falar, porque conhece seguinte, dos trabalhos do seu pai, né? Muito conhecido na cidade. Então, essa família ela se misturou muito, entendeu? Então, cresceu, né? É porque é o seguinte, as mulheres, elas se casam, às vezes, com pessoas com outro sobrenome, né? Por exemplo, tira, né? A tia Zulmira, que é a mais velha, é casada com Barbalho. Então, essa família Barbalho toda é da minha... A tia Eugita foi casada com Ferreira. Então, essa família Ferreira também, no fundo, é Coelho. Uhum. E assim por diante, entendeu? Bom, a história está toda aqui. Né, quem quiser. Quem quiser obter o livro, entendeu? Tem que entrar em contato com o Toninho. Na TV a cabo. Na TV a cabo, só chegar lá. Esse livro eu estou destinando a sua... É R$40 o livro. Eu estou destinando a arrecadação dele a uma entidade de Virginópolis, social de Virginópolis. Uhum. Ok, quem tiver interessado aí, nosso tempo acabando já, Toninho. Meia hora passa assim, ó. Bem interessante, a gente vai aguardar os outros. O importante, Vanilson, é o seguinte, a motivação do livro, ela realmente é uma questão pessoal minha, mas também incentivar as pessoas da família a escreverem. Uhum. Né? Deixar sua história registrada, né? Registrada e continuar escrevendo. Porque agora todo mundo sabe ler e escrever. Antigamente o povo tinha desculpa de que não sabia escrever, muita gente, a história se perdeu, mas agora, né, o Toninho achou parte dela, está aqui, né? E eu tenho certeza, Toninho, que não é só a família Coelho que vai querer ler, não. Porque, como você disse, muita gente é da família Coelho, tem o tronco, né? E vai ficar interessado em conhecer um pouco mais da história. É isso aí. Muito obrigada, Toninho, por compartilhar mais essa história com a gente aqui, com todo mundo. Muito obrigado aí. É isso aí, nós vamos ficando por aqui com mais um podcast aqui na Super ITV. Até semana que vem.